Você irá ouvir agora mais uma homilia com o nosso pároco, Padre Tiago Azevedo, da Paróquia dos Santos Anjos, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 5º domingo do tempo da Quaresma. Eu chamo a vossa atenção para algo que já devem ter notado. Hoje, todas as imagens da igreja foram cobertas com panos roxos. Esse costume muito antigo da igreja, de tempos imemoriais, chamado de velatio, é o ato de velar as imagens. Sempre recomendável que se faça nesse último domingo do tempo da Quaresma, que antecede o domingo de Ramos e da Paixão e a Semana Santa. Esse costume significa algo um tanto que perceptível. A partir de então, a partir de agora, nós veremos na liturgia, nos trechos que leremos nas missas e sobretudo na liturgia da Semana Santa, como que a glória de Deus vai se escondendo. E notem, eu chamo a vossa atenção para aquilo que a gente já tem vivido desde o início da Quaresma. No tempo da Quaresma, a liturgia, ela foi como se tornando ainda mais simples, ainda mais singela, como que sóbria. Nós fomos retirando da liturgia elementos que a embelezam. Os sinos cessam de tocar. Aqui na paróquia deixamos de usar até mesmo o incenso, o turíbulo nas missas. A canção se torna, parece que um pouco mais entristecida. Não cantamos o glória, o aleluia. Parece que nós vamos como que perdendo a glória e a beleza da liturgia. E agora, nessa fase final, perdemos até as imagens. A glória de Deus se esconde. E nós ainda vamos continuar, digamos que, esse esvaziamento na liturgia. Na Semana Santa também, quando vamos tirar até mesmo a toalha do altar, e tudo vai se tornando como que vazio. Até o ápice disso que se dará na Sexta-feira Santa, quando até a Eucaristia nos será tirada e o sacrário ficará vazio. A glória de Deus se esconde porque um Deus imenso se esvazia de sua glória na cruz, na Sexta-feira Santa, na Paixão. E esse mistério do esvaziamento da glória de Deus se manifesta na vida dos santos. Por isso, nós cobrimos as imagens dos santos também. A glória de Cristo que brilha neles, agora também se esconde de certa maneira. Agora, chamo a vossa atenção para o evangelho que acabamos de ouvir. Hoje, neste 5º domingo da Quaresma, nós ouvimos aquilo que eu gosto de dizer que é o maior milagre de Jesus, sem sombra de dúvidas. E este milagre de Jesus se torna como que a gota d'água na decisão dos fariseus em matar Jesus. Sim, no último domingo, nós ouvíamos Jesus que ressuscitar, que devolvera a vista, devolvera ou melhor, não, restituíra a vista a um cego de nascença. E diante daquele milagre, se vocês puxarem um pouco da memória, vão recordar que os fariseus tentam a todo momento desmentir aquilo. Querem saber se é aquele homem que era cego, chamam seus pais, tentam a todo momento dissuadir as pessoas de acreditarem que Jesus tinha operado um milagre. E não somente desta vez, mas tantas outras. Eles tentam colocar Jesus como que um feiticeiro, alguém que enganava o povo com truques, um taumaturgo e por aí vai. Acontece que diante dos milagres de Jesus, onde eles tentavam a todo momento dizer que não era bem aquilo, agora acontece algo que eles não conseguem desmentir. Um morto, um homem que estava morto há 4 dias ressuscitou. E diante disso, eles não conseguem nenhuma explicação plausível para aquele milagre, a não ser, diante daquilo, agora, a Sagrada Escritura vai nos dizer, eles agora querem matar Lázaro e tomam a decisão também de exterminar Jesus, de matá-lo também. Esse evangelho, de algum modo, já nos coloca na tônica da Semana Santa que iremos celebrar. Já nos coloca um pouco, eu diria que no clima da Semana Santa. Agora, entrando nesse evangelho, que como também o evangelho do cego de nascença e da samaritana que ouvíamos há 2 semanas, é um evangelho um tanto extenso. Então gostaria de me concentrar no evangelho e tomar alguns detalhes. Em primeiro lugar, o fato de que Jesus sabia da doença de Lázaro e de certa maneira ele sabe o que vai acontecer. Mas Jesus não cura Lázaro.
Ele poderia curá-lo, inclusive à distância, como já tinha feito outras vezes na Sagrada Escritura. Ele podia simplesmente, ao saber da notícia da enfermidade de Lázaro, de onde estava, curá-lo onde Lázaro estava, em Betânia. Mas ele não faz isso. E é interessante perceber que Jesus tem consciência do que está fazendo. Ele diz que aquela doença serve para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. São Pedro Crisólogo diz que Jesus, que poderia curar a doença, prefere não curá-la para manifestar o seu poder diante da reversão da morte. Aquele que pode curar a enfermidade, escolhe não curar para que ao ressuscitar um morto, manifeste a glória de Deus. É interessante ainda notarmos que diante desse cenário, os apóstolos não entendem muito bem o que está acontecendo e Jesus deixa claro, Lázaro está morto. Aqui eu chamo a vossa atenção para a fala de Tomé. Tomé, que nós às vezes vamos ouvir na Semana Santa e às vezes acabamos o taxando como aquele que não acredita na ressurreição de Jesus. Agora, Tomé é aquele que em primeiro lugar manifesta, vamos nós para morrer com ele. Aquele que de algum modo, em algum momento vai fracassar, agora está convicto do destino que também eles têm de abraçar a paixão de Cristo. Num segundo momento, vamos ouvir que Marta e Maria estão profundamente entristecidas, inclusive com Jesus. Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Algumas vezes na Sagrada Escritura nós vimos que Jesus visitava com constância Betânia e se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ao chegar lá e ver aquele cenário, Jesus ouve de Marta, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabe que Jesus tem o poder de curar enfermos. Já tinha visto, já tinha ouvido que Jesus curava os enfermos. Agora, por que ele não curou o seu amigo Lázaro? E é interessante percebermos que, conforme aquele diálogo vai crescendo, Jesus a interroga sobre a ressurreição. Os judeus também acreditavam na ressurreição no fim dos tempos, no último dia. Ela acredita que Jesus está prometendo a ressurreição de Lázaro desta maneira, mas não é isso. Jesus fala de uma ressurreição que vai acontecer agora, naquele momento. E aqui nós vemos de Marta uma belíssima profissão de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que devia vir a esse mundo. Marta entendeu que Jesus não é um milagreiro somente, que Jesus não é um profeta, que Jesus é muito mais do que um profeta, Ele é o Filho de Deus, o Messias. E é a partir desta profissão de fé de Marta que Jesus vai operar o milagre. O milagre, repito, o maior milagre, que é a ressurreição de Lázaro. Eu chamo a vossa atenção para um outro detalhe. O Evangelho diz que Jesus, diante daquele cenário, ficou interiormente comovido e chorou. O menor versículo da Bíblia, 2 palavras. Jesus chorou. Um Deus magnânimo, mas profundamente humano, capaz de chorar a morte de um amigo. Ele abraçou a nossa natureza humana em tudo, exceto no pecado. E quando abraça a nossa natureza humana, Jesus também abraça aquilo que nós sentimos. Nós também sofremos, nós também choramos. Nós sentimos a morte de um ente querido, de um familiar, de um amigo. Jesus chora a morte de Lázaro, porque verdadeiramente sente a dor da perda de um amigo. Por outro lado, aquele que é profundamente humano, sentindo a morte de um amigo, é profundamente Deus, capaz de reverter aquele cenário. E Jesus que manda abrir o sepulcro, mas é advertido que já cheirava mal, há 4 dias lá estava. Ao ver o sepulcro aberto, e Jesus olhando para o céu, faz uma oração ao Pai.
Pai, eu te peço por aqueles que crerão em ti e em mim a partir deste sinal. Lázaro, vem para fora. Esta afirmação de nosso Senhor, este chamado de nosso Senhor, que ergue Lázaro do sepulcro e da morte. Agora, aqueles que veem, e diz o Evangelho que muitos judeus, vendo aquilo, acreditaram em Jesus, converteram o seu coração para reconhecer Jesus verdadeiramente como Messias, o Filho de Deus. A morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, trazem a realidade também da morte para a vida aqueles que antes não criam, aqueles que antes não reconheciam Jesus como Messias. Amados irmãos e irmãs, esta realidade que nós acabamos de testemunhar no Evangelho é o cumprimento da profecia de Ezequiel no Antigo Testamento, e nós a ouvimos na primeira leitura: eis meu povo, que abrirei as vossas sepulturas e vos farei voltar à vida. Ezequiel disse aquilo, e aquilo não é uma linguagem figurada, não é somente uma parábola, é um fato concreto. Deus que retira o seu povo do sepulcro e da morte. São Paulo, a segunda leitura dirá também isso: aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará também os vossos corpos mortais. Aquilo que Lázaro experimentara, um dia também nós experimentaremos na vida eterna. Mas, como católicos, e principalmente como aqueles que se preparam de modo iminente para celebrar a Semana Santa, nós somos aqueles que testemunhamos que Jesus é verdadeiramente o Filho do Deus vivo, Deus com o Pai e o Espírito Santo, e Ele tem poder sobre tudo que há, sobre as coisas visíveis e invisíveis, e Ele tem poder, inclusive, sobre o pecado e a morte. Amados irmãos e irmãs, este domingo, este último domingo da Quaresma, que praticamente nos lança para a Semana Santa, é um convite também nós, assim como aquela samaritana que tinha sede de fé e reconheceu Jesus como Messias, assim como aquele cego de nascença que não via, mas agora vê com a luz da fé, assim como Lázaro, que é retirado do sepulcro da morte para a vida, e fez com que muitos que não acreditavam agora crescem, também nós somos chamados a crer. Também nós somos chamados não somente a crer de modo passivo, mas a viver a fé ativamente. Para nós, isso se manifesta de modo concreto na nossa participação na Semana Santa. Eu concluo com uma exortação. Para nós católicos, a Semana Santa não pode ser um grande feriadão, uns dias que acalmamos e que talvez possamos ir a uma missa que tem uma liturgia bonita. Não, para nós católicos, a Semana Santa é momento de vivenciarmos intensamente a nossa salvação. A Semana Santa não é o memorial de algo que aconteceu há 2000 anos, não. A Semana Santa é a realidade de algo que acontece aqui, agora, na minha vida e na sua também. Semana Santa é a nossa salvação renovada no altar. É a nossa salvação e promessa de vida eterna na ressurreição de Cristo Jesus. Que nós possamos abrir os nossos corações para vivenciarmos estes dias de graça e de salvação, que o Senhor nos convida a estarmos ainda mais intensamente com Ele. Em um instante de silêncio, meditemos sobre essa palavra e peçamos a graça de testemunhar e de viver aquilo que Lázaro viveu, aquilo que o Senhor nos mostrará na Semana Santa, já aqui, já agora, em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.